Olá, tudo bem? Sou o professor Uli Soares, falando para você sobre a Revolução Francesa, tá? Já tivemos em vídeos anteriores a formação das causas, a formação da sociedade, tá? E aquilo que seria a nossa organização das jornadas revolucionárias. Nós agora começamos a entrar então nas fases da Revolução, ou seja, o que vai acontecer de interessante no processo da Revolução Francesa, tá? Então nosso grande momento agora é falar sobre isso aqui, ó, a famosa organização da Assembleia Nacional Constituinte. E um detalhe interessante, você vai pegar das outras aulas que nós passamos para vocês, você vai observar que ao final de cada aula, você ficou com a posse daquilo que seria um mapa conceitual. Esse mapa conceitual vai servir para você poder estudar, quando você for fazer aquilo que seria o quê? O seu resumão, você vai simplesmente começar a estudar, se preparando para a sua prova, para o seu vestibular, para o Enem. E você vai observar que nas questões que você tem ali, normalmente as questões saem desses mapas conceituais. Os mapas conceituais, olha aqui, ó, eles foram feitos de acordo com as questões que caem aonde? Que caem nas principais provas, tá? Então, de acordo com aquilo que seriam as principais provas, é aquilo ali que nós colocamos para vocês. Tranquilo? Então agora vejam só que bonitinho. Pegando então a nossa Assembleia Nacional Constituinte, tá? Ela vai elaborar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa seria a primeira ideia. Artigo importantíssimo é o primeiro artigo. O primeiro artigo, inclusive, caiu recentemente em algumas provas aí, tá? Onde nós encontramos que ela caiu, por exemplo, que o artigo 1º é considerado o mais revolucionário de todos os artigos. Aí você vai dizer, mas por que ele é o mais revolucionário de todos os artigos? Porque ele diz assim, ó, todos os homens nascem livres e iguais. Isso aqui rompeu com aquela questão de uma sociedade de nascimento. Você nascer nobre, você nascer camponês, então ele rompeu com essa sociedade, tá? Ao mesmo tempo está ali o artigo 2º, que diz que você, homem, possui alguns direitos, e os seus direitos são naturais. E esses direitos naturais que você possui seriam a liberdade, o direito à propriedade, afinal de contas, o movimento é burguês. Todo e qualquer movimento burguês garante o direito à propriedade. Cuidado com isso, tá? Todo e qualquer movimento burguês garante o direito à propriedade. E, ao mesmo tempo, é um direito seu a resistência à opressão. Ou seja, você não é obrigado a fazer nada, a não ser em função da lei, tá? Ao mesmo tempo, nós temos que o seu artigo 8º diz que a lei deve ser anterior ao crime. A lei é anterior ao crime cometido. Cuidado com isso, tá? O que tem que acontecer primeiro, o crime ou a lei? Olha que pergunta louca, né? O que acontece primeiro, o crime ou a lei? A lei, porque senão a lei não há crime, senão a lei não há crime. Então tá aqui, ó, o artigo 8º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Ao mesmo tempo nós temos ali o seu artigo de número 9, todo homem é inocente, até prova em contrário. Então percebam, nós estamos criando regras que não haviam anteriormente. A França, por exemplo, seguia muito a famosa expressão da lettre de cachet. Lettre de cachet seria como se fosse a carta do rei ou a letra do rei. Ou seja, um simples documento assinado pelo rei poderia condená-lo à morte, poderia condená-lo à prisão perpétua, poderia condená-lo ao banimento, poderia simplesmente tomar as suas propriedades. Agora não, você é inocente até prova em contrário, tá? O seu artigo de número 13, existe uma contribuição comum. Ou seja, contribuição comum é o nome que você dá para aquilo que nós chamamos de impostos, tá? Esses impostos são repartidos igualmente entre todos os cidadãos, ou seja, todos devem pagar impostos, porém, proporcional àquilo que seria a sua renda, que é uma coisa óbvia. Proporcional à sua renda, você pagará os seus impostos, tá? O artigo 17º vai dizer para você que a propriedade é um direito inviolável e ao mesmo tempo sagrado. Ou seja, a propriedade, não se esqueça, nós temos um movimento eminentemente burguês. A burguesia vai garantir exatamente a sua propriedade. Portanto, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela garantiu para você a existência da propriedade privada, porque o movimento é burguês, garantiu a liberdade individual dos indivíduos e garantiu a igualdade de todos perante a lei. Todos são iguais, porém as mulheres não adquiriram o direito de voto. Claro, isso é a famosa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Beleza? Essa mesma Assembleia Nacional Constituinte, quando ela está se organizando, ela confiscou os famosos bens da igreja. Os bens da igreja serviriam de base, eles seriam um lastro, tá? Para aquilo que seria o quê? As famosas moedas novas que foram criadas, que são chamados assinatos. Os assinatos são as moedas novas, tá? Então esse papel moeda precisava de garantia, e a garantia seria dada pelos bens de quem? Pelos bens da igreja.
Tá? Ao mesmo tempo, nós criamos uma Guarda Nacional e a famosa bandeira tricolor da França. Essa Guarda Nacional tem qual objetivo? O objetivo escandaloso de garantir que a nossa revolução saia vitoriosa. Ela deve garantir que a revolução simplesmente consiga o quê? Consiga atingir os seus objetivos. Tá? Somamos ainda a isso a questão da Constituição Civil do Clero. Opa! Por que uma Constituição Civil do Clero? É fácil, né? Olha aqui, ó. O clero formava o primeiro Estado. O clero era um grupo privilegiado. Era um número extremamente reduzido de pessoas. Alguns dizem que era em torno de 150 mil pessoas. Alguns dizem até que os nobres formavam algo na casa de 350 mil pessoas. Aí o terceiro Estado eram 24 milhões e meio. Olha que loucura. Então esse clero agora teria o quê? Uma regra, uma Constituição que iria limitar os seus poderes. A ideia básica é exatamente essa. E nessa limitação de poderes, o que vai acontecer? Olha só o que será feito. Criamos uma Constituição Civil do Clero, onde essa Constituição faz com que os membros da igreja sejam considerados, olha aqui, ó, funcionários públicos. Opa! Se você é funcionário público, você obedece às determinações estabelecidas pelo Estado. Ou seja, você simplesmente agora estaria subordinado ao Estado, porque existe uma Constituição, existe uma regra, tá? E essa Constituição, então, criará para você duas situações. Um clero juramentado, que é o clero que jurou obedecer à Constituição. Esse clero que jurou obedecer à Constituição, ele vai aceitar a Constituição, tá? A ideia de você aceitar a Constituição, aqui, ó, você vai encontrar um detalhe interessante. Aqui, ó, você vai tirar esse alto clero aqui, ó, tá? Você vai tirar esse alto clero daqui. O cara que aceita a nossa Constituição, ele é o baixo clero. Olha só, ele é o baixo clero. O baixo clero aceita a Constituição, ele jurou a Constituição, tá? E aqui, ó, aqui você vai colocar a figura do chamado alto clero. Ou seja, o alto clero simplesmente, ele não aceita a Constituição. É o famoso clero refratário. Então, olha só, faça a pequena correção para você ali. O alto clero e o baixo clero. Ou seja, o clero que jura, eu juro obedecer à Constituição. Esse é o baixo clero, que é aquele normalmente que saiu das camadas mais baixas da população. Ele sabe que o nosso clero vive em quê? Ele sabe que a população vive numa crise. Ao passo que o nosso alto clero resolveu não jurar a Constituição. Ele não aceita a Constituição e continua obedecendo aquilo que seria o quê? Aquilo que seria o Papa. Então, dentro dessa estrutura, você montou o quê? O clero refratário e o clero chamado de clero juramentado. Então, perceba, a nossa revolução, portanto, está dentro de um corpo extremamente interessante, não é? A nossa revolução, portanto, olha só, o que ela criou para você? Ela criou, nesse momento, todo o caminho possível para que você tenha, que a população consiga chegar ao poder. Essa é a ideia, que você tenha a população chegando ao poder. Tranquilo? Beleza? Gostou? Curte aí, se inscreve no canal e compartilha. Até a próxima.